Brazilian Way of Peacekeeping. É o jeito brasileiro de manter a paz. Desde a criação das Nações Unidas, o Brasil participa de missões de paz em todo o mundo, unindo duas características importantes: cordialidade e firmeza. Suez, Congo, Angola, Moçambique, Timor-Leste e Haiti foram alguns dos países em que as tropas do Brasil atuaram. No episódio de hoje, você vai conhecer essa história e saber como é a formação de militares e civis no Secopab, o Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil, que leva o nome do diplomata Sérgio Vieira de Mello. Tudo isso aqui no Soldados de Caxias. Após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, é criada a Organização das Nações Unidas. 2 anos depois, em 1947, diplomatas e observadores militares brasileiros já integravam a Comissão Especial para os Balcãs no continente europeu. Essa ação visava o monitoramento fronteiriço por conta das tentativas de intervenção de Albânia, Bulgária e Iugoslávia na Guerra Civil Grega. O primeiro envio de tropas a um país estrangeiro teve início em 1956, com a participação na Força de Emergência das Nações Unidas, a UNEF, criada para evitar conflitos entre egípcios e israelenses e, por fim, a crise de Suez. O Brasil tem uma história muito rica de participação em missões da ONU. Isso começa desde os primórdios das missões de paz das Nações Unidas. Tivemos uma primeira missão ali na década de 40, que não foi exatamente uma missão de paz, que foi a Comissão de Verificação nos Balcãs, mas que já indicava o caminho do que seriam as missões de paz no futuro. Mas já na década de 50, quando nós desdobramos o chamado Batalhão Suez, na Força de Emergência das Nações Unidas no Egito, aquilo a gente costuma dizer que foi o nosso batismo de fogo. Algumas das mais importantes missões de paz com participação brasileira ocorreram em países de língua portuguesa. A primeira delas foi a UNAVEM, em Angola. Foram 3 missões no país africano entre janeiro de 1989 e julho de 97. O Exército emitiu um radiograma circular solicitando que voluntários do quadro de saúde se apresentassem como voluntários para servir numa missão de paz em Angola. E eu me voluntariei para a missão e 30 dias depois eu recebi a informação de que havia sido selecionado para compor essa missão de paz em Angola, chamada UNAVEM 2. A Companhia de Engenharia, ela tinha por missão fazer a mobilização de pontos de suprimento de água, a manutenção e a reparação das rodovias. Nós fazíamos a desminagem diária e fazíamos ainda o acionamento de explosivos, caso houvesse alguma necessidade. Nós somos designados para prestar serviços de saúde, apoio de saúde aos integrantes das missões das Nações Unidas designados para a missão. Eram 38 países representados e a situação era a missão de paz Boina Azul e de observadores militares. A gente não compunha a tropa, na época não existia a tropa. A tropa em Angola só foi, vamos dizer assim, instituída uns 2 anos após o término da nossa missão, que era a UNAVEM 2, que veio a UNAVEM 3 e outras missões, né? Ainda na África, o Brasil atuou na ONUMOS, missão estabelecida para implementar o Acordo Geral de Paz em Moçambique. De janeiro de 1993 a dezembro de 1994, o Brasil contribuiu para a missão com um total de 26 observadores militares, 67 observadores policiais, uma unidade médica e uma companhia de infantaria composta de 170 militares. Servia na época no 26 Batalhão de Infantaria Paraquedista e o batalhão havia sido designado para essa missão de Moçambique. Foi um diferencial porque as nossas últimas missões só tinham ido pessoal, né? Não tinha ido material. Então nós estamos levando, além do pessoal, o material também nosso para executar a operação em Moçambique. A missão era a desmobilização do pessoal que tinha participado dos embates civis lá no país, né? Então a gente recebia o material que eles tinham, armamento,
tá? Para fazer a destruição, e esse pessoal era mobilizado para a ONU, para uma outra região do país, onde recebiam um lote, uma casa, um local de trabalho, né, para deixar de fazer parte dessa Revolução Armada. Nós tivemos várias realizações, tá? Nosso posto de saúde ele passou a ser uma referência para o pessoal do local. Em 1999, o Conselho de Segurança das Nações Unidas autorizou o estabelecimento de uma força multinacional de intervenção no Timor-Leste. A Interfet tinha o propósito de restaurar a paz e a segurança neste país da Ásia, além de proteger e apoiar a missão da ONU no desempenho de suas atividades e facilitar as operações de assistência humanitária. Ao Brasil, quando da chegada do seu pelotão no Timor-Leste, coube a missão de segurança de instalações, segurança de autoridades, perícias e controle de distúrbios. O pelotão de polícia foi compor uma companhia de polícia e nessa companhia de polícia teria algumas qualidades específicas, né? A segurança do comandante da missão, que era um general australiano, a segurança e controle do presídio, receber os refugiados que estariam retornando para o país, fazer a segurança das autoridades principais, que poderiam ser os futuros pensadores, presidentes e ocupantes de cargos específicos importantes no país. E assim nós fizemos. A característica principal nossa na missão foi transmitir a tranquilidade ao cidadão timorense. O que extrapola a nossa farda, que é demonstrado pela bandeira que fica no nosso ombro esquerdo, quando um timorense via a bandeira do Brasil, automaticamente metade do problema já estava solucionado. Chegou o brasileiro. Então isso ficava muito latente, que a nossa presença no problema já era metade da solução. E aí o transcorrer a gente dava conta para resolver o problema em si. Mas o fato de ser um brasileiro, eles sempre raciocinaram que o brasileiro é o irmão mais velho, é uma colônia que deu certo, seria um exemplo a ser seguido. Já no Haiti, o Brasil forneceu a espinha dorsal da manutenção da paz na missão da ONU conhecida como MINUSTAH. Suas tropas estiveram presentes no país caribenho entre os anos de 2004 e 2017. No total, participaram mais de 30 mil homens e mulheres. As forças de paz ajudaram na transição do Haiti para uma democracia. A MINUSTAH é uma missão emblemática, primeiro porque ela é muito recente, ela está muito viva ainda na mente de todos nós, e segundo porque seguramente é uma missão onde o Brasil fez a diferença. Foi uma missão muito desafiadora para nós, mas foi um grande aprendizado para todos nós, no sentido de como podemos preparar melhor as nossas tropas para missões de paz, e sem dúvida alguma foi uma grande contribuição do Brasil para a pacificação de um país que está na nossa região e que realmente precisava desse apoio da comunidade internacional. As atividades que eram desempenhadas naquela época do Haiti inicialmente eram missões de estabilização. Então, estabelecer um ambiente seguro e estável para que a demanda humanitária pudesse chegar a atingir as pessoas que mais precisavam. Cerca de 3 meses depois, né, de iniciada a missão, os focos, né, de criminalidade, vários deles conseguiram ser suprimidos. Isso aconteceu durante o 6º contingente. Realmente, a criminalidade, né, a agressividade, né, que as gangues causavam, ela baixou muito. A MINUSTAH apoiou os esforços de reconstrução e estabilidade daquele país após o terremoto de janeiro de 2010. Estima-se que 220 mil haitianos morreram como resultado do terremoto. As tropas brasileiras desempenharam um trabalho excepcional, distribuindo material temporário de moradia para as pessoas desabrigadas pelo desastre em Porto Príncipe. Essa atuação inspirou os militares que serviram no país após este episódio. Eu vi o que aconteceu no Haiti no ano de 2010, em janeiro de 2010, e nessa época eu já havia feito o concurso para entrar no Exército, e eu já havia também sido aprovada. Naquele momento, quando vi aquelas imagens na TV, eu disse para mim mesmo que eu gostaria de um dia estar naquele lugar. Então eu acho que a vida acabou me levando até onde eu estou. E no ano de 2014, eu fui desdobrada pela Companhia de Engenharia Força de Paz, na MINUSTAH, onde eu fiquei de maio de 2014 até dezembro do mesmo ano. E ali foi um divisor de águas na minha vida, e eu vi que cada vez mais eu me envolvia com trabalhos de peacekeeping, de manutenção da paz. E até hoje eu não consigo me ver fazendo uma outra função.
No próximo bloco, veremos como atualmente é realizada a formação dos militares que participam das missões de paz. Veremos ainda um pouco sobre o jeito brasileiro de manter a paz e as missões individuais de brasileiros por todo o mundo. O perfil do militar que participa de missões de paz deve unir preparo físico e mental. Por se tratar de ações em território estrangeiro e muitas vezes em parceria com outras nações, o conhecimento de outras línguas é fundamental. É um perfil bastante diverso. Como nós dizemos, as missões individuais normalmente são oficiais, né, da Marinha, do Exército, da Força Aérea, porque essas missões exigem um pouco mais de experiência para ser um observador militar, um oficial de Estado-Maior, um assessor militar. Mas no caso de contingentes de tropa, é um amplo espectro. Então nós temos desde o soldado até um coronel, que seria o comandante do batalhão. Todos eles passam por uma rigorosa seleção para que possam cursar o estágio e posteriormente serem desdobrados. Bom, geralmente, as missões das Nações Unidas exigem o inglês, né? Existem locais que é adequado, que também se fala o espanhol, que também se fala o francês. Nas duas oportunidades, nas duas missões que eu estive, né, são países francófonos, né? Então, o inglês por si só não resolve. Ele é importantíssimo porque é o idioma oficial da missão. Mas quando a gente vai para a rua, que a gente tem que entrevistar, que a gente tem que conhecer a população, eu jamais vou conhecer a população se eu não consigo conversar com ela. E conversar com o intérprete, a longo prazo, não tem a mesma eficiência, né? É uma realidade que a gente vai enfrentar, que são pessoas que têm dificuldades, estão passando por situações de conflito interno e precisam da nossa ajuda. Então, estamos lá para dar um pouco de apoio, um suporte para o desenvolvimento, para que o país consiga se desenvolver. Então, você tem que ter muita abnegação, ter muita adaptabilidade, resiliência. Quando os primeiros contingentes de tropa brasileira foram desdobrados para missões fora do país, coube aos próprios sua preparação. Mas, ao longo dos anos, houve um aprimoramento nesta formação. Em 2001, foi criado o Centro de Preparação e Avaliação para Missões de Paz do Exército Brasileiro, CEPAEB, com o objetivo de orientar o preparo de todos os militares brasileiros designados para integrar em missões de paz. Já em 2005, o Exército Brasileiro criou o Centro de Instrução de Operações de Paz, como consequência do compromisso internacional recentemente assumido relativo a missões das Nações Unidas para a estabilização do Haiti, a MINUSTAH. Localizado na Vila Militar, no Rio de Janeiro, em 2010, recebe o nome atual de Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil, CECOPAB, com a tarefa de capacitar militares, policiais e civis para missões de paz e desminagem humanitária. Basicamente, a gente trabalha com a capacitação tanto de indivíduos quanto de contingentes. Então nós, no caso dos militares particularmente, existe o desdobramento em missões individuais, como é o caso, por exemplo, do observador militar, e existe o desdobramento de unidades formadas, como batalhões de infantaria, companhias de engenharia. E aqui no nosso centro a gente tem estágios, instruções e capacitações, tanto para missões individuais quanto de contingentes. O nome do centro faz uma homenagem ao diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello, que atuou como alto comissário da ONU em missões humanitárias pelo mundo. Ele era tido como a pessoa certa para resolver qualquer problema, pelo ex-secretário-geral da ONU, Kofi Annan. O Sérgio Vieira de Mello é uma figura que deveria ser muito mais conhecida, divulgada no nosso país e mundialmente. Ele foi um funcionário da ONU por mais de 30 anos, participou de missões em campo. Ao final da sua carreira, ocupou por 2 vezes cargos muito elevados no campo, tanto no Timor-Leste quanto no Iraque, e ele acabou perdendo a sua vida, inclusive, como representante especial do secretário-geral no Iraque em 2003. Ele foi sempre um exemplo de dedicação, de profissionalismo, de entusiasmo pela causa da paz, pela causa da ONU, e pelo fato de ser um cidadão brasileiro, isso conferiu também uma grande projeção ao nosso país.
As palavras cordialidade e firmeza se unem nas ações das forças de paz brasileiras ao longo da história. Somam-se ainda a hospitalidade, a solidariedade, a bondade genuína, além da serenidade e da boa vontade na relação com os demais seres humanos, independentemente de questões políticas, étnicas ou religiosas. Essas são as características que marcam o jeito brasileiro de manter a paz, o chamado Brazilian Way of Peacekeeping. São características do povo brasileiro transferidas para o emprego de suas tropas nas operações de manutenção da paz da ONU. Eu poderia fazer até uma analogia com o lema do nosso Exército Brasileiro, que é o braço forte e mão amiga. O braço forte, nesse caso, significaria que a nossa disposição em cumprir as tarefas que nós temos que cumprir nas missões de paz com toda a firmeza, inclusive, se necessário, usando a força na medida certa. Mas a mão amiga é o outro lado. Isso vem do jeito do soldado brasileiro, que é o jeito do nosso povo, de ter solidariedade, simpatia, altruísmo e empatia, ou seja, conseguir se colocar no lugar daquelas pessoas, e talvez a miscigenação do nosso povo faça com que a gente consiga se integrar com as populações locais. Essa característica do cidadão brasileiro e do exército brasileiro indo cumprir missão lá fora, sendo cidadão brasileiro, essa característica ela é muito marcante comparando a outros países da ONU. Talvez por isso a gente seja comentado mundo afora como um país que nasceu para poder cumprir missão de paz com excelência. Como centro de referência na formação de civis e militares para missões de paz, o Secopab possui uma grande variedade de cursos. A gente poderia dividir em dois grandes grupos, treinamento para unidades, contingentes e treinamento para indivíduos. Na parte de indivíduos, nós temos o estágio de preparação para missões de paz, nós temos o estágio de coordenação civil-militar, o estágio de logística e reembolso, proteção de civis, tem programas de treinamento específicos para o público civil, como é o caso do nosso estágio de preparação para jornalistas e assessores de imprensa em áreas de conflito. Nós temos diversos tipos de treinamentos voltados para a destinagem humanitária e também para a preparação para operações de paz, tanto para civis, para policiais, quanto para militares. Além de ser uma grande propaganda, digamos assim, para o Brasil como um todo, né, mostrando as nossas capacidades de treinamento, mostrando o envolvimento e preocupação que o Brasil tem em prover, em manter a segurança e a paz internacionais, com certeza é um estímulo muito grande para mim e para todos os militares aqui também sermos certificados pelas Nações Unidas e podermos propagar cada vez mais os nossos ensinamentos, os ensinamentos das próprias Nações Unidas também, para todos os militares que por aqui passem. Um dos grandes desafios das missões de paz é a proteção dos civis. O Secopab possui um treinamento específico para este tema. Nossa missão primordial é capacitar os nossos policiais e os nossos militares e também de nações amigas para que eles possam melhor desempenhar as funções deles como capacetes azuis no terreno. A proteção de civis veio de uma necessidade internacional, né, devido a fatos históricos que ocorreram na década de 90, em que a ONU se viu na obrigação de começar a ter um olhar um pouco mais pessoal para as populações que passam ainda, né, pelos flagelos da guerra. Mas nós podemos falar que antes da Segunda Guerra Mundial, as maiores baixas eram baixas de militares, eram baixas de combatentes e poucas baixas civis. Após a Segunda Guerra Mundial, os conflitos passaram a ser intra-estados, dentro dos estados, com os conflitos civis, né, com as guerras civis. Então, esse número mudou, essa porcentagem mudou, então houve maior baixa de civis. Então, daí a necessidade de nós prepararmos os nossos policiais, os nossos militares, tendo essa visão mais pessoal e essa preocupação mais pessoal com essas pessoas que passam por tanta necessidade e essas ameaças nos conflitos armados. Os treinamentos do Secopab contam com a participação de militares de outros países, como alunos e também como instrutores. Do mesmo jeito que o Brasil tem uma experiência muito rica em participação em operações de paz, outros países também têm. E é com muita felicidade que a gente tem visto que os países têm nos procurado com essa intenção de enviar aqui os seus militares, particularmente, como alunos aqui dos nossos estágios e também como instrutores.
O Exército Brasileiro conta com grande participação de militares do segmento feminino. Essa relevância da mulher também se reflete nas missões de paz da ONU. Primeiro porque a população olha para a gente e tem um impacto quando olha a mulher de se identificar, de projeção, de querer estar e de se sentir representada. Então a empatia é maior, a proximidade é maior, né? E isso me facilitou muito, porque às vezes eu chegava numa comunidade, elas me viam, então elas se sentiam confortáveis de contar para mim e não para um homem militar, não por discriminação, mas porque achava que a mulher ia entender melhor o problema, a situação que ela estava vivendo. Então, isso nos facilitou muito. Então, a ONU entende que a participação da mulher facilita, é mais um fator de contribuição. Além das ações com tropa, os militares brasileiros também participam individualmente de missões de paz da ONU. Atualmente, a ONU tem 12 missões desdobradas, particularmente na África e no Oriente Médio, das quais 6 nós temos a participação de militares ou policiais brasileiros. Eu fui como observador militar, é uma missão que eu fui desarmado, né? Eu contava, digamos que, por um acordo diplomático, né? Eu não oferecia ameaça algum mesmo estando de uniforme, o uniforme era a minha única proteção, né? E a expectativa é que os atores beligerantes, o país estava em conflito, os atores beligerantes entendessem que eu era um mero observador. Eu estava fardado, mas estava desarmado. Eu tive a oportunidade de trabalhar na célula de gênero. Atuamos em várias áreas, em várias cidades, trabalhando, interagindo com a população. Foi uma experiência muito gratificante. Pude conhecer toda a RCA, a República Centro-Africana, e, ao mesmo tempo, pude ampliar meus conhecimentos sobre o assunto de gênero. Para os militares, as missões de paz deixam memórias guardadas para toda a vida. São lembranças marcantes, registradas em relatos, fotos e vídeos. Uma passagem que me recordo muito bem foi interagir com uma senhora de uma comunidade pobre. Ela tem lepra e o batalhão da Zâmbia fazia um apoio de sempre estar lá, indo visitar a família e essa senhora para saber as necessidades dela. Então isso me impactou porque era uma senhora muito pobre, com a lepra, que o corpo dela deformado, mas a gente via a alegria dela em ser bem tratada pelo contingente feminino da Zâmbia. Isso me impactou e me emocionou muito. Então foi uma grande experiência, entre várias que eu passei lá na missão, mas essa para mim foi assim muito impactante e me fez refletir muita coisa. Eu fui designado, por exemplo, da província de Mavinga, que era no sul do país, que era totalmente controlada pela UNITA, União Nacional para a Libertação Total de Angola, né? Que era um braço contrário ao governo. Então a gente lá, os integrantes da missão, viviam numa casa de palha, sem teto, terra de chão batido, né? E a área totalmente minada ao redor. Então era a casa, um pátio, todo ele estaqueado, para que a gente não ultrapassasse aquelas estacas, porque senão a gente certamente seria atingido por explosão de granada, né? A gente trabalhava, sem dúvida nenhuma, a gente expunha diversas vezes a nossa vida. Né? Houve um momento na missão, né, que eu passei até por um sequestro, não foi de longa duração. A mão amiga ela ficou revestida pelo sentimento do brasileiro quando ele, ao interagir com o angolano, ele tinha um carinho especial, ele tratava o angolano com muita humanidade. Nós dividíamos a nossa comida com eles por vezes, né? Quando nós deixamos a base do Luí, onde nós fizemos a reparação de uma estrada na Serra do Xandel, ao sairmos, nós fizemos distribuição de óleo diesel para a população que era muito carente, né? Eles não tinham nem combustível para acender as lamparinas e candeeiros. Então a gente fez essa doação, eles ficaram super felizes. O que marca mesmo é você ver a destruição que uma guerra faz. Então, quando você estava chegando na cidade de Beira, foi para onde nós fomos, né, você olhava assim lá do mar, né, olhando do navio, parecia, é igual Rio de Janeiro, não tem prédios altos, não sei o quê. Aí você vai chegando, aí quando você chega na cidade, você vê a cidade toda destruída. Os prédios destruídos, sem ninguém morando, tudo abandonado. A cidade largada, né? Tudo sem nenhum cuidado mais, as pessoas dando pouco valor, né? À própria vida, né? Você nota isso lá claramente, né?
É uma situação de fome muito grande que eles estavam vivendo na época, né? Durante o trabalho da ativa, nem todos os militares passam pela experiência de representar o país em terras estrangeiras. Por isso, aqueles que atuaram em missões de paz da ONU se sentem honrados em levar a bandeira brasileira para todo mundo. Não deixa de ser uma honra, me sinto plenamente realizado pela missão. É uma honra e um privilégio, porque foi uma missão tão importante e eu tenho que agradecer, assim, eternamente grato a ter podido participar dessa missão, inclusive depois em outras que eu participei. Um divisor de águas na vida, né? E eu comecei a valorizar coisas que até então, no geral, nós não damos muita atenção, nós não valorizamos muito. E eu passei a valorizar pequenas coisas, por exemplo, a água limpa que nós temos nas nossas pias, nas nossas casas, né? Porque é um país que passa por tem tantas demandas, passa por tantas necessidades, então a gente começa também a olhar, tem um olhar um pouco mais pessoal e a gente vê como a nossa vida é rica. Então isso, com certeza, houve um crescimento muito grande, tanto profissional quanto pessoalmente. Uma das partes mais interessantes é a gente ver que o nosso trabalho, né, em coletar essas informações e poder ver as ações sendo tomadas, né, contra esses agressores, né? Isso sim era muito gratificante. A missão da ONU, ela transforma, né? Você vê o que realmente é essencial, né? E você começa a dar valor às coisas essenciais. A gente volta muito melhor. Melhor como profissional, porque consegue fazer algumas comparações, aprender algumas coisas com os outros países, passar, mostrar quem nós realmente somos, porque muitas vezes se torna uma surpresa ver o Brasil dando exemplo para outros países e o nosso militar é muito bem preparado. Então a gente já volta para o país com a certeza de que o nosso preparo está muito bem, obrigado. Mas mais do que isso, a gente volta como um cidadão muito mais consciente do que está acontecendo no mundo. É uma experiência de vida, né? Quando você sai do teu país, você vai conhecer outra realidade de pessoas pobres, né, que estão ali precisando de ajuda e você pode contribuir de alguma forma no desenvolvimento daquele país, ou dando instrução, ou dando uma orientação, isso te gratifica. Vale a pena, é o tal da humanidade, né? Você tem empatia com o outro e poder fazer alguma coisa. Desde a década de 1940, o Brasil participa de missões de paz da ONU. São anos de evolução e aperfeiçoamento, resultando no protagonismo brasileiro e no reconhecimento internacional do Brazilian Way of Peacekeeping. A boina azul e as cores verde e amarelo da nossa bandeira se combinam para levar a paz a todos os cantos do mundo.